Vou aproveitar, né? Como eu disse, a parte das ofertas é muito importante, o momento do louvor é muito importante, a recepção, né? O bem-vindos a todos é muito importante. E também nós havíamos compartilhado no final do ano passado que a nossa ideia era que tivessem mais testemunhos no culto, né? Porque isso edifica a vida dos irmãos, você consegue ver a obra de Deus sendo feita. E eu percebi uma coisa, eu tenho conversado com vários irmãos, e às vezes a gente conta uma história que aquela pessoa não sabe que está rolando dentro da igreja. Então, o momento quando a gente fala para ter comunhão é exatamente para isso. Você mostrar o que Deus tem feito na sua vida, você compartilhar com o seu irmão para fortalecer a fé dele. E aí eu vou ouvindo, eu basicamente consigo ouvir todas as histórias daqueles que vêm conversar comigo. E eu tenho visto a obra de Deus. Então, o testemunho aqui público é para edificar a igreja e para testificar aquilo que Jesus tem feito na vida de cada irmão. Amém? Se você tiver, de fato, um testemunho que seja impactante, que você acha que vai fazer diferença para a igreja, você pode me procurar, procura na Quan, procura o seu líder de célula, compartilhe um pouquinho daquilo que você tem sentido, e aí depois a gente pode ter esse momento para abrir, né, para os irmãos compartilharem. E hoje nós vamos ter um irmão compartilhando, olha que bênção. Bom, eu não vou estragar, né? Eu vou chamar logo o Bruno, senão ele vai ficar vermelho aí. Você estava tentando boicotar o som para você não ter que dar o testemunho, né? Boa tarde a todos. Bom, o Gil veio pedir para eu falar um pouquinho aqui para vocês do que Deus tem feito na minha vida. Eu compartilhei na reunião de líderes, na célula, e eu sempre fui um cara que tive muita dificuldade em ler a palavra. Então, a Thaís sempre me ajudou, né? Mandava para mim por WhatsApp os versículos para eu tentar ler um pouco, porque eu não conseguia ler. Não lia não só a palavra, mas eu sou muito difícil de ler. Eu gosto de assistir filme, eu gosto de ir lá e fazer, mas sentar, parar, eu não tenho muita paciência. Sou meio Ju, assim, no sentido de ansioso, meio nervoso. E aí, o ano passado, eu resolvi. Eu falei, bom, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Para mim, era bem difícil, né? Porque uma pessoa que lia um versículo por dia, eu falei, nossa, vai ser complicado, né? Então, eu comecei lendo, fiz um plano, né, que o Ju me passou também. Então, eu lia mais ou menos uns 3, 4 capítulos, que já era muito para mim. Então, isso foi algo que foi muito difícil para mim no começo. Eu tive que tentar mesmo, me obrigar, falar, olha, Deus, eu não estou afim hoje, mas eu vou fazer, eu vou ler. Então, foi difícil para mim, mas depois de muita luta, foi algo que se tornou agradável para mim. E acho que fez toda a diferença, porque eu consegui conhecer mais a Deus, experimentar mais a Deus, porque não adianta só a gente vir no culto, ouvir, ir embora para casa, não medita, só ouve, entra por um ouvido e sai por outro. Então, para mim, foi muito bom ter começado a ler todos os dias, várias vezes. Eu recomendo a todos vocês. E acho que, de novo, esse ano eu tenho mais uma meta, de mais uma vez ler de novo a Bíblia, agora na ordem cronológica. E Deus tem mudado minha vida. Eu pude confiar mais nele. Ele tem feito milagres que eu não esperava. Todo mundo sabe que a gente está para casar, tal. Então, quando a gente decidiu que ia comprar um apartamento, eu falei, tá, compramos. E como que eu pago? Não sei. Aí eu falei, Deus, agora o Senhor vai ajudar. Aí Deus supriu. Aí, beleza, o apartamento. Agora são os móveis. Tá, não sei como vou pagar. E aí vem móvel, vem apartamento, vem festa. E Deus tem suprido todas as nossas necessidades, não só na minha vida, mas na vida da Thaís. E eu tenho aqui a honra de testemunhar que, realmente, se você buscar Deus, se você for atrás e você fizer a sua parte, não só chegando, sentando e indo embora para casa, que não vai mudar. Mas se você ler, buscar Deus, orar e confiar nele, com certeza ele não vai te decepcionar. Eu decepciono muito, eu ainda preciso mudar muito, mas Deus tem sido fiel e tem me transformado, tem transformado a minha vida, da minha família e de todos ao meu redor. Então, eu glorifico a Deus, agradeço a todos. Obrigado. Pode ser vereador já. Próximo pastor aí no forno. Pastor Bruno Antonucci. Tem que profetizar, não é verdade? Vou se levantar muitos pastores aqui, amém? Os jovens aí que se preparem.
É isso aí. Sabe o que eu fiquei pensando esses dias, irmãos? Eu fiquei pensando nas nossas crianças aqui, né? Que às vezes a gente vê os pais cuidando com tanto carinho. Eu falei, nossa, um dia essa turma vai estar liderando louvor, vai estar saindo para evangelismo, a gente vai estar juntando para mandar eles para uma viagem missionária. Eu comecei a pensar nessas coisas, né? E como é gostoso você ver o processo de Deus, o trabalhar de Deus na vida de pessoas, de irmãos que você convive há tanto tempo e que você nem sabe que Deus poderia transformar daquela forma, né? Eu acho legal o Bruno ter tido coragem, né? Ter que vir aqui na frente, abrir um pouco da vida. Mas eu acompanho o Bruno desde o começo e eu vi como Deus tem honrado a vida dele, como Deus tem transformado a vida dele. E é um irmão que eu aprendo muito com ele, ele é muito prático. E foi interessante ele compartilhar hoje, né, falando sobre essa questão da leitura da palavra, porque exatamente hoje o nosso tema vai ser sobre colocar em prática a palavra de Deus. Irmãos, o que o Bruno falou é muita verdade. Por anos, os cristãos eles têm uma habilidade de sentar na cadeirinha, talvez até no mesmo lugar durante 30 anos, né? Não acomodou hoje. Mas tem gente que está na mesma aí. A pessoa senta 30 anos naquele mesmo lugar, chega do mesmo jeito, pega a aguinha lá, toma um chazinho aqui. E, cara, a vida vai passando, e quando ele vê, ele já está ficando com os cabelos brancos, a barriguinha já vai ficando um pouco mais saliente. E ele fala assim, Deus, o que eu fiz com a minha vida, né? Onde que eu cheguei, depois de tanto tempo confiando no Senhor, estando fielmente na tua casa, ouvindo todas as pregações? E a gente vê que muitas vezes, irmãos, a gente é frustrado não porque a gente deixou de ouvir, mas porque a gente deixou de praticar. Amém? Então, incentiva o seu irmão assim, seja um praticante da palavra de Deus. Sabe por que nós devemos colocar a palavra de Deus em prática? Não sei se vocês lembram, no culto passado nós falamos um pouco de João tratando a igreja como filhinhos, jovens, pais, e ele vai falando sobre vencer o maligno, porque a palavra permanece no coração, fala que os pecados foram perdoados, e fala que eles conhecem aquele que é o verdadeiro. Depois desse discurso, sabe o que João fala para a igreja? Ele dá um alerta. Ele fala o seguinte, 1 João 2, do 15 ao 17. Ele fala assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, aí ele vai citar, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, como a gente consegue lutar contra o mundo, sendo que nós já, desde pequenos, somos inseridos nele, desde pequeno nós recebemos informações e motivações que vêm de um contexto completamente diferente da palavra de Deus. Como que nós podemos vencer essas ideias, esses conceitos? Como nós podemos vencer essa luta que é tão forte na nossa vida? Porque é verdade. Às vezes a gente está indo contra a maré, às vezes a gente está nadando contra a correnteza. E a vida cristã, irmãos, ela é uma luta, porque o cristão, ele não só deve ouvir a palavra, mas colocar em prática. E quando você coloca em prática a palavra de Deus, você vai começar a sentir, opa, tem uma resistência contra a minha vida. Parece que algo está errado, porque eu estou tentando fazer aquilo que é certo, mas existe tantas coisas que querem corromper o meu coração, tantas coisas que estão roubando a minha atenção. Como que eu consigo perseverar nisso? Como posso me manter puro nesse mundo? Um cristão verdadeiro, irmãos, ele vai lutar com isso. Ele vai perguntar como é que eu posso agradar a Deus se eu continuo nessa carne, e essa carne ela é corruptível. Essa carne aqui ela é levada por desejos, por paixões. Como que nós vamos lutar, irmãos? E eu me lembrei de um trecho que fala sobre, lá no Salmo 119:9, ele faz uma pergunta e ao mesmo tempo ele dá uma resposta, amém? Salmo 119:9 fala assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta? É uma pergunta existencial, né? Como é que o jovem pode andar em santidade nesse mundo que aflora a cobiça dele, que amplia os desejos do coração, que quer fazer ele ostentar os bens, curtir um baita carro, curtir uma baita casa na praia, curtir, sei lá, enfim, todas as coisas que vocês sabem que o nosso coração demanda. E aí ele responde, vivendo de acordo
com a tua palavra. Viver de acordo com a palavra de Deus, irmãos. É dessa forma que nós vamos combater o mundo. É dessa forma que nós vamos combater as nossas paixões. Eu e você, nós precisamos aprender ou reaprender a voltar para as Escrituras. Enquanto a gente estava no louvor, eu fiquei pensando em duas coisas que o cristão nunca pode deixar de tentar melhorar, de tentar evoluir na sua vida. Uma delas é o relacionamento com a palavra, e o outro é a oração. A gente pode inventar diversas coisas na igreja, a gente pode inventar vários movimentos, a gente pode apagar as luzes na hora do louvor, a gente pode botar uma distorção na guitarra, colocar instrumento de sopro, o que a gente quiser. Isso tudo pode contribuir para nós adorarmos a Deus de uma forma talvez mais, interessante. Mas o que muda realmente a vida de um cristão é andar de acordo com a palavra. E aquilo que ele não consegue praticar, o que ele faz? Ele entra na presença de Deus em oração e fala: Senhor, muda o meu ser. Senhor, qual que é a tua vontade? Porque não é isso que ele fala? O mundo vai passar, a cobiça do mundo vai passar. Mas o que vai permanecer? Aquele que faz a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus está revelada onde, meus irmãos? Na palavra. Pessoas, irmãos, deram a vida por causa desse livro. E eu não vou ficar aqui dramatizando isso, vocês sabem muito bem a história do cristianismo. Mas o problema é se isso tem valor para nós. Nós podemos falar, compartilhar quantas pessoas morreram para que esse livro chegasse até nós do jeito que ele chegou. Mas o quanto esse livro é precioso para você? Será que você vê ele apenas como um livro? Apenas informação? Ou é dele que depende a sua vida? Ou é ele que você recorre quando você precisa lutar contra um pecado? Quando você precisa mudar uma conduta? Quando você precisa mudar um pensamento, uma forma de agir, uma forma de ser? E outra, irmãos, se você for parar para pensar, é muito injusto o tempo que nós temos de culto com o tempo que nós temos espalhados aí no mundo, não é verdade? A igreja aqui, ela se reúne para adorar e cultuar o Senhor. E nós temos aí, talvez, se o pregador for bem aventurado, aí vai pregar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Mas é isso contra, sei lá, quantas horas você fica no Netflix, quanta hora você passa estudando as coisas desse mundo. Então a nossa vida vai andando meio desequilibrada. Como o Bruno falou, é um esforço, você precisa chegar e falar: esse tempo eu vou separar para o meu Senhor. Esse tempo eu quero ouvir a voz do meu Deus. Porque tem gente que só ouve a voz de Deus quando um profeta fala. E você nunca sabe se aquele profeta de fato é verdadeiro. Você vai confiar que ele é um homem de Deus. E quando eu falo profeta, pode ser um pregador, pode ser alguém que vai orar por você. Mas, irmãos, é tão precioso a gente realinhar a nossa vida conforme a palavra de Deus. Nós podemos abrir as Escrituras e ver como Jesus agia. Ver como é que o povo antes estava em tanta aflição e Deus vai lá e dá um livramento. Isso tudo é aplicação para a nossa vida, é aplicação prática. Então, irmãos, a igreja ela vai falhando à medida que ela não coloca em prática a palavra. Se nós pudéssemos aumentar a cabeça conforme nós vamos recebendo as nossas informações, talvez os cristãos seriam os mais cabeçudos do mundo. Porque houve muita pregação, houve muita música, mas aí na hora de praticar a gente falha. A gente se sente fraco, a gente não consegue vencer barreiras. A gente não consegue sentir a presença de Deus. E a pergunta é, o problema está em Deus? O problema está no pregador? Se mudar o pregador, todo mundo começa a mudar de vida, começa a andar de forma mais santa, começa a ficar mais interessado no momento do culto, começa a ofertar mais. Não, irmãos. Isso só acontece quando nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai exigir uma mudança. A palavra de Deus vai te colocar num caminho que vai falar assim, se você quer evitar o mundo, se você quer evitar a cobiça dos seus olhos, se você quer evitar aquilo que está tomando conta do seu coração, ande por esse caminho. A Bíblia sempre vai nos puxar, é como se fosse um ímã, né? Você não consegue sair daquilo se você ficar naquele rumo que a Bíblia está te determinando. E eu lembro também que no culto passado nós falamos que o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ser conforme a imagem do Filho tem a ver com essa mudança de mente. Romanos 12, tem a ver com a forma como o nosso coração recebe as coisas. Tem a ver como nós nos relacionamos uns com os outros. Isso é ser a semelhança de Cristo. E esses dias eu estava lendo Lucas, eu estou terminando o Evangelho de Lucas, e eu via como Jesus, ele conseguia chegar numa pessoa
E para ele não tinha dificuldade nenhuma em orar para que aquela pessoa fosse curada. E ainda ele falava para a pessoa, ó, não fala isso a ninguém. Imagina, o cara vai lá, cura um mudo e fala, não fala para ninguém. A primeira coisa que o cara vai falar, eu sou curado, eu posso falar. Vocês não conheciam minha voz, nem eu conhecia, mas agora estou falando. O cara acabou de voltar a ver. E é impressionante como Jesus, ele fazia essas coisas de uma forma muito tranquila. Mas sabe por quê, irmãos? Porque ele veio fazer a vontade do Pai. E nós lemos em João que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que anda com Deus, ele vai ser como Cristo. E aí nós precisamos da referência. Nós precisamos dos mesmos pressupostos de Cristo. No estudo que a gente fez em casa ontem, a gente falou sobre a doutrina dos apóstolos. O cristianismo até hoje, ele persevera na doutrina dos apóstolos, que foi o que eles aprenderam com Cristo, que veio da lei dos profetas. Fora isso, irmãos, é balela, fora isso é moda, fora isso é um discurso. Porque o que traz a transformação da nossa vida é o contato com o Evangelho, é o contato com a palavra de Deus. Agora, o quanto a gente deseja a palavra de Deus. Amém, irmãos? Essa palavra, então, vai nos desafiar. Ela vai nos desafiar porque quando a gente tem um encontro com a palavra, nós vamos receber algumas advertências, nós vamos receber incentivos, nós vamos receber, talvez, algumas proibições e alguns preceitos. Ó, faça isso, não faça aquilo. E tudo visando o quê? Que a nossa vida seja construída em Cristo, que a nossa vida seja fundamentada na palavra de Deus para sermos como o Senhor Jesus. E eu fiquei pensando que cada cristão experimenta algo na vida, não é verdade? Você já experimentou muitas coisas até aqui, eu já experimentei muitas coisas até aqui. Só que, talvez, não sei se você vai estranhar eu falar isso, mas eu acredito... Espera aí que mudou aqui. Eu acredito que o que determina a medida da bênção de cada um, o que determina aquilo que cada um experimenta de Deus, vai estar completamente relacionado ao grau que ele aplica as Escrituras na sua vida. A gente fala do George Miller, né, que orava para Deus mandar alimento para um monte de órfão. Ele conhecia o Deus dele. Mas por que ele conhecia o Deus dele? Porque ele andava de acordo com as Escrituras. E ele uma vez até falou assim, eu sei que eu não vivo uma vida de pecado, então por isso eu sei que Deus me ouve. Quer dizer, ele sabe que se ele estiver em pecado, ele sabe que se ele não perdoar o seu próximo, as suas orações vão ser interrompidas. E ele fala, Senhor, eu sei que eu tento andar de uma forma íntegra, eu sei que eu não sou justo, eu sou justificado por Cristo, mas eu sei que se eu ando dessa forma, de uma maneira que te agrada, o Senhor vai ouvir minhas orações. E por isso ele orava. É o relacionamento, irmãos. Mas um relacionamento pautado não em algo subjetivo. Vocês percebem que hoje parece que a fé é muito subjetiva? Eu senti, Deus falou. Cara, você está indo na onda de um cara que falou que Deus falou, mas você não sabe se aquilo está nas Escrituras. O que acontecia lá com os bereanos quando os caras chegaram para pregar? Eles iam consultar as Escrituras. Tá, isso aí que ele está pregando é muito legal, mas vamos ver se está aqui de acordo com o que está escrito. E eles voltavam para a palavra de Deus. É um zelo pela palavra de Deus, porque eles não querem errar. Porque eles querem ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus, não obedecer à voz dos homens. Existem igrejas, irmãos, que vivem um sistema religioso que escraviza as pessoas. O discurso é bonito, o discurso parece ser até bíblico, mas não é. É uma falsa doutrina, são falsos profetas, são falsos mestres. E Jesus falou, fiquem atentos, porque quando eu for embora, a igreja vai estar apinhada desses caras. E como é que você pode distinguir o ensino falso se você nem conhece o verdadeiro? Como a sua vida vai ser transformada para ser parecido com Cristo, se você não tem nenhum encontro com a palavra que tem o poder para transformar, tem o poder para salvar a nossa vida? Então, é necessário colocar em prática, irmãos. Você não precisa colocar muita coisa em prática. Você ouve aquilo que você fez no seu devocional e aplica. Jesus falou assim, dá outra face para aquele que te bater em uma. Vai lá e a hora que precisar dar outra face, dê outra face. Mas eu vou ser prejudicado. Mas foi Jesus que falou. Tenha coragem. Experimenta a bênção de Deus. E não é só sofrimento, irmãos, tem muita bênção, amém? Você vê a história de Abraão. Abraão foi um cara super abençoado. Abraão virou uma referência para o povo de Israel porque ele andou com Deus. E por aí vai, irmãos. Nós temos muita coisa para falar, então eu gostaria de incentivar todos a colocarem a palavra de Deus em prática. E para que isso
traga assim, motivação para cada um que está aqui ouvindo, eu gostaria de compartilhar pelo menos 3 trechos. Um deles vai falar sobre os Salmos 1, de 1 a 6. E isso nós vamos ler no Antigo Testamento, amém? Então eu vou ler aqui, vocês fiquem prestando atenção. E veja como o Antigo Testamento diz que um relacionamento do cristão deve ser com a palavra. Ele fala, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Irmãos, aqui no Salmo 1, logo de cara, o primeiro salmo, ele vai falar que é bem-aventurado, é feliz, não é? Ele começa falando assim, como é feliz os que não seguem o conselho dos ímpios. Se você não segue o conselho dos ímpios, de quem você vai ouvir o conselho? De Deus. Se você pegar Provérbios, você vê vários conselhos, você vê falando sobre sabedoria, como que o jovem vai manter a linha, como que nós podemos escapar de uma mulher adúltera, como que nós podemos manter o nosso coração em Deus. E Provérbios vai te ensinar. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E aqui você vê, é muito interessante, ele fala assim, ó, é bem-aventurado, é feliz, aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, mas o do seu Deus. Você entra na presença de Deus e fala, Senhor, qual é o conselho que o Senhor me dá hoje? Porque eu não quero ouvir os ímpios. Os ímpios, eles estão com a mente cauterizada. Os ímpios são aqueles que não têm temor a Deus, que andam com base nos seus próprios pensamentos, que andam com base no desejo do seu coração. São aqueles que amam o mundo. E um cristão vai pedir conselho para quem? Para o ímpio ou para o Senhor? Então ele já vai começar a falar sobre isso. E ele fala assim, ó, e que não imita a conduta dos pecadores. Nós imitamos a conduta de quem? De Cristo. Imitar a conduta dos pecadores, irmãos, é imitar aquilo que eles fazem. É ir após eles. Ah, esse é o padrão, então eu vou seguir esse padrão, porque eu quero ser incluído nessa galera. Mas ele fala, não, o seu padrão é Cristo. Siga Cristo, seja como Cristo. Ele fala, não se assenta na roda dos zombadores. Que outro lugar que nós poderíamos fazer esse contraponto, né? Se existe o conselho dos ímpios, o conselho de Deus, se existe a conduta dos pecadores, e a gente fala de seguir o caminho do Senhor, o que nós poderíamos falar com relação à roda dos zombadores? Sabe o que eu pensei, irmãos? Na igreja. Ao invés de nós estarmos na roda dos zombadores, nós estamos com os nossos irmãos, com aqueles que ouvem a palavra de Deus, com aqueles que, de coração puro, buscam viver a vida perante o Senhor. Então, irmãos, não ande com os zombadores, mas andem com os irmãos do corpo de Cristo. Ande com a igreja. Seja igreja junto com eles. Não fique na roda dos zombadores. Sabe por quê, irmãos? Eu já estive muito na roda dos zombadores. Eu gostava de fazer isso na faculdade, porque você é o cara legal. Você vira aquele que é engraçado. Até no seminário eu cheguei a fazer isso. Esses dias eu estava lembrando de um baterista que teve lá, ele chegou, eu já estava no 2º ano, ele chegou no 1º ano. Então a primeira turma que está chegando agora quer impressionar todo mundo, né? O que ele toca, o que ele canta, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. E eu lembro que tudo que eu falava, esse cara dava risada. E ele era bem maior que eu, mais forte que eu. E eu falava assim, mano, o que esse cara quer, velho? Aí eu entendi que ele queria uma aprovação. Aí eu falei assim, não, vou parar de ter esse discurso. Se ele continuar meu amigo é porque ele tem um interesse genuíno. Agora, se ele ficar comigo só porque é engraçado e tal, aí ele vai pular fora porque eu vou deixar de ser engraçado. O que aconteceu? Eu parei de ser engraçado e ele não andou mais comigo. Eu já não oferecia nada para ele que fosse incluir ele na galera, porque eu fiquei chato. Enquanto eu fazia piada, zoava os outros, ele estava junto. Então, irmãos, isso aqui é roda dos zombadores, inclusive dentro da igreja. Tem igreja que tem um monte de panelinha, não é verdade? E as panelinhas ficam um futricando do outro, um falando do outro, um zoando o outro. Cara, nós somos uma família, nós somos irmãos. Talvez role uma brincadeirinha aqui, outra ali, não tem problema, isso é saudável. Mas zombar é outra coisa, irmãos. E esses zombadores não são só zombadores de homens, eles zombam de Deus. Vê aí o filme do Porta dos Fundos, aquilo lá é zombar de Deus.
Você não consegue dar nenhum argumento para que eu acredite que tenha outra motivação por trás disso. Eles não temem a Deus. Então, um cristão que vai lá e senta e fica curtindo aquele negócio, eu não entendo. Tem que se converter. Sinto muito. Onde está, Senhor, a nossa satisfação? Ele vai falar, né? Na lei do Senhor. E nela medita dia e noite. O Bruno falou sobre meditar. Isso é muito verdade, irmãos. A gente perdeu completamente a noção do que é uma prática de meditação. E aí os caras só ficam ouvindo o negócio de yoga e tal. Mas a meditação, irmãos, ela existe 1000 anos atrás. Os judeus já meditavam na palavra de Deus. Meditar é assim, você ouvir uma palavra, por exemplo, bem-aventurado ou feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Você para aqui. Você fala assim, ninguém mais fala comigo, eu vou entrar no meu quarto. Aí você fala, Senhor, o que quer dizer essa palavra? Aquele que não segue o conselho dos ímpios. Aí você começa a meditar naquilo. Você começa a ruminar, você começa a digerir aquela palavra. E ela vai trazer um outro significado para você. Por isso que a palavra de Deus é viva, irmãos. Não adianta você ler a Bíblia capa a capa e depois ir viver sua vida. Cada palavra que está registrada, ela traz algo, ela traz um ensinamento, ela traz um conselho. Ela te dá a conduta correta. E aí ele fala que esse cara que é feliz, esse cara que é bem-aventurado, ele tem satisfação na lei do Senhor. É impressionante como no tempo de Jesus os caras conseguiram distorcer o poder da lei, porque eles eram caras religiosos. Jesus falou assim, cara, vocês não estão entrando, não estão deixando ninguém entrar, vocês estão colocando fardo pesado sobre as pessoas, ou seja, vocês estão distorcendo completamente a lei de Deus, porque a lei é boa, porque a lei, ela é a lei da liberdade, a gente vai ver isso em Tiago mais para frente. E por aí vai. Então esse cara que está lá, meditando na lei dia e noite, ele tem satisfação na palavra de Deus. Irmãos, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu lia porque assim, eu quero conhecer a Deus. Aí eu lia bastante, mas não entendia nada. E eu falei assim, não é possível que eu não entenda nada, né? Eu lia, o pessoal mais velho não, o pessoal da minha idade que andava comigo, eles compartilhavam tantas coisas a respeito de Deus, e eu falei, como é que eu não consigo compartilhar essas coisas? Então eu comecei a ler mais. E aí Deus começou a falar comigo através do texto. Jesus se revela para os seus filhos, para aqueles que são os seus seguidores, por meio da sua palavra. E aí Deus começou a falar por meio do texto comigo. E é isso que vai mudando a minha vida. O testemunho do irmão é bom, mas se eu só ouvir e ficar sentadão, não vai rolar nada. Eu tenho que chegar e falar, Senhor, eu quero ter satisfação na sua lei. Eu quero meditar nessa palavra de dia e de noite. É um exercício, irmãos. E é algo que a gente não pode deixar para trás. Tem uma coisa, irmãos, que eu fiquei pensando sobre o meditar, né? Talvez você seja assim, eu já fui muito assim, ainda sou em alguns momentos. Meditar é você sempre trazer a sua memória e ficar relembrando aquilo e ficar processando aquilo. Tem gente que, em vez de fazer isso com a lei de Deus, de fazer isso com a palavra de Deus, faz isso com o sofrimento que passou. Tem pessoas que ficam ruminando situações que ele vivenciou e aquilo trava a pessoa. Ele está meditando naquilo. E aquilo está ditando o que ele vai pensar, e aquilo está ditando a forma que ele vai agir, a forma que ele vai responder. Isso é meditar, só que a gente medita para o mal, você já percebeu? Tipo assim, você discutiu com um cara, você tem razão, o cara está errado, aí você vai para sua casa, você vai tomar banho, você fala, mano, não é possível. Aí você começa a rever tudo que o cara falou. Aí você começa a criar toda uma história do que você poderia falar para o cara. E quando você vê, cara, você não está nem vendo acontecer nada, mas você está naquela história, como se ela fosse real. E aquilo está virando parte de você, e aquilo vai virar uma ação sua. Aí daqui a pouco você vê o cara no dia seguinte, já dá uma bica no cara, o cara não entende nada. Porque você ficou processando ali, eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo, quando encontrar esse cara, ele vai ouvir bem essas palavras. E aí quando o cara te encontra, não tem nem bom dia, já é os 2 pés no peito, e o cara não entendendo nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido? Agora pensa a gente meditar na palavra de Deus. Você pegar um salmo, você pegar um provérbio, você pegar algum ensino do Novo Testamento, algo precioso para você, irmãos. Aliás, eu tenho uma palavra que eu separei aqui para depois que o Bruno compartilhou. Lá em Colossenses 3 fala o seguinte, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Como a palavra vai habitar ricamente em nós? Se a gente parece como é que fala? Parece um saco furado. Aquilo que entra da palavra sai.
Ele fala, não, habite ricamente a palavra. É como se fosse um depósito, é como se fosse... Sabe o cofre do tio Patinhas? Eu sei que a geração de hoje nem conhece tio Patinhas. Procurem no Google. Era um baita de um cofre, ele nadava no meio das moedas de ouro. A gente via aquilo e falou, eu quero fazer isso um dia, eu quero mergulhar lá nas moedinhas de ouro. Sério que vocês não conhecem tio Patinhas? Conhece? Ah, bom. Eu fiquei assustado agora. Irmãos, é um depósito. Você tem que ir acumulando. Você vai guardando como um tesouro precioso. Cada palavra que Deus fala no seu devocional, cada palavra que Deus te fala em secreto, é como se fosse uma barra de ouro que você vai guardar nesse depósito. Por isso que ele fala, habite ricamente a palavra de Deus. E depois ele vai falar outra coisa, da relação dos irmãos, para se aconselhar uns aos outros, com salmos, hinos e tal. Então isso é a vivência de quem medita na palavra, de quem tem satisfação nessa lei. E aí ele faz uma comparação, ele fala assim, é semelhante a uma árvore plantada, onde muitas águas passam, onde o rio está passando, não é água parada, mas sempre tem alimento, sempre tem nutriente. Aquele rio vai passando e vai nutrindo aquela árvore vai ficando forte. Eu fiquei pensando assim, no rio Tietê, né, a gente tem aquelas margens. Antigamente, cara, vocês não vão lembrar, mas era muito feia aquela parte. Hoje eles estão com um programa assim de reflorestamento, enfim, aquilo alagava de uma forma que ninguém conseguia passar na marginal Tietê, não é verdade? Eu lembro disso, pelo menos. Espero que não seja meu sonho, né? Mas era real. Hoje, quantas vezes você vê inundar? É raro, mas por quê? Eles começaram a pensar em toda a estrutura daquele rio. Aí você para e pensa, como é que uma árvore consegue estar plantada naquele lugar e está firme até hoje? A que ponto chegou a raiz dela? Como que ela sobrevive com aquela água, mesmo a água sendo impura? E aí ele faz um paralelo aqui, que esse cara que medita na lei de Deus, que tem satisfação na lei de Deus, que está meditando nela dia e noite, ele é como uma árvore que está plantada sobre esse riacho que corre, que flui muito bem, e vai nutrindo aquela árvore, e ela vai dar fruto. E esse fruto, irmãos, não é só a questão do fruto, ele fala assim, as suas folhas nunca murcham. Jesus uma vez viu uma figueira, ela não estava dando fruto. Ele amaldiçoou a figueira, no dia seguinte os caras passaram, o que aconteceu com a figueira? Estava sequinha. E várias vezes a gente vai ver na Bíblia que eles usam um trecho lá para explicar, que ele fala assim, se a árvore não está dando fruto, corta e lança no fogo. Uma árvore que não dá fruto, uma árvore que não é frondosa, uma árvore que não é verdejante, para que ela está lá? Ela está roubando os sais minerais do terreno. Arranca, queima, joga no fogo. Mas esse cara aqui, que medita na lei de Deus, que tem satisfação na palavra de Deus, ele está ali firmado. E dele vem, e ele vai sempre ter força. Ele sempre vai gerar fruto no tempo certo. Persevere, irmãos. Nós compartilhamos ontem sobre a parábola do semeador. E Lucas fala que deu fruto com perseverança. O fruto ele não vem do nada. O fruto demora. E o fruto ele precisa ser bem desenvolvido. Então leva tempo. Por isso que ele fala no tempo certo. E as folhas não murcham, irmãos. E tudo que ele faz prospera. Por que você faz as coisas que você faz? Porque você quer ser mal-sucedido? Não, tudo que você faz, seja uma faculdade, seja começar um trabalho, seja atender as demandas do seu chefe, é porque você quer prosperar naquilo que você faz. Você quer ter o reconhecimento, você quer realmente colocar a sua capacidade para funcionar e gerar um fruto. Então ele fala que esses que têm esse tempo com a palavra de Deus, tudo que eles fazem prospera. Mas por quê? Porque eles são guiados por Deus. Os reis, às vezes, eles iam para as guerras. Davi ia para a guerra, né? E ele fazia uma pergunta, Deus, eu devo atacar ou não? Deus falava, ataque. Quando Deus falava, não ataque, ele não atacava. E teve vezes que Deus até deu a estratégia para Davi. Agora imagina se Davi chega e fala assim, traga todos os sábios do meu reino, todos os militares, e vamos traçar aqui estratégias para vencer os nossos inimigos. E não consultasse a Deus, o que muitos reis fizeram também. O que aconteceria? Seus planos seriam frustrados. Quantas vezes o seu plano se frustrou porque você não consultou a Deus? Quantas vezes você não prosperou porque, na verdade, você não ouviu Deus, você ouviu pessoas? Isso vai marcando a nossa vida, irmãos. Isso vai roubando os frutos, vai roubando a perseverança.
Então, por isso que tudo que ele faz prospera, porque ele está esperando em Deus. Ele sabe que no tempo certo as coisas vão acontecer, ele sabe que ele depende dessa orientação do Senhor. E por isso ele vai meditar na palavra de noite. É o que nós devemos fazer, irmãos. E é o contrário dos ímpios, não é verdade? Eles estão correndo atrás do vento. Os ímpios estão confiando, eles estão muito confiantes nas suas próprias astúcias, ele está confiante no seu conhecimento, nas suas habilidades. Mas ele não sabe que ele pode ser surpreendido. E não tem ninguém que salve ele. Porque, na verdade, o coração dele é obstinado. Aqui fala que eles são como palhas que o vento está levando. Eles vão ser espalhados, irmãos. Quem não tem o Senhor, quem não conhece os caminhos de Deus, ele não vai durar para sempre. Como nós lemos em João lá no começo. E aí, por fim, você vê que o Senhor aprova o caminho dos justos, daqueles que andam de acordo com a sua justiça, daqueles que estão na presença de Deus, aqueles que são justificados por Cristo, amém? Mas o caminho dos ímpios vai levar à destruição. Aí, esse aqui é o resumo do Evangelho, amém? Anda na palavra de Deus, persevere, permaneça em Cristo, você vai ser salvo. Então, o Salmo, lá no Antigo Testamento, ele já explica como é que deve ser a relação de cada um de nós que amamos a Deus, com a palavra de Deus. Qual que é a nossa relação com o texto? E você viu que faz muita diferença, amém? Quem aqui quer ser bem-aventurado? Eu quero ser bem-aventurado. Quem quer prosperar nos seus caminhos? Quem quer, de fato, dar fruto no tempo certo? É por isso, irmãos, medite na palavra de Deus. Um outro trecho que eu gosto muito, lá no Novo Testamento, na verdade, quem escreve aqui é Tiago. Logo no primeiro capítulo de Tiago, ele fala assim, portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para quê? Para salvá-lo. A palavra de Deus está sempre associada à salvação. Está sempre associada à salvação, à obra de Deus. E ele fala assim, aceite humildemente essa palavra que está sendo implantada em vocês, e ela é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você vê que, de novo, ele associa a felicidade com praticar a palavra de Deus. Bem-aventurados que praticam a palavra de Deus, não só os que ouvem, mas os que praticam. Tiago é um cara que vai exigir de cada um de nós uma fé prática. Se você fosse conversar com o Tiago, fosse tomar um café com o Tiago e começasse a falar de teologia, começasse a falar dos seus planos, ele falou, não, peraí, cara, eu não quero saber nada disso. O quanto você está aplicando a palavra de Deus? E ele ia querer ouvir isso de nós. Porque ele não perdia tempo com ladainha, com blá, blá, blá. Tiago era prático. E ele vai nos incentivar a viver de forma prática aquilo que nós cremos. Aí eu te pergunto, como é que você põe isso em prática? Ouve e pratica, não tem o que falar, não tem uma aplicação melhor do que essa. Tiago já está incentivando toda a igreja. Sejam praticantes. Essa palavra ela é poderosa para salvar, não abra mão da sua salvação. Não abra mão da obra que Deus fez na sua vida. Não seja apenas um ouvinte, porque o ouvinte sabe o que ele é, irmãos, ele é descompromissado. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui. A gente falou que há um tempo atrás a igreja estava com um problema no caixa, vocês lembram? Como é que a gente pode reverter esse quadro? Ofertando. Vamos orar, irmãos. Um ano orando para o caixa mudar. Ninguém oferta, vai mudar o quê? E Tiago fala, seja prático. Se fala, falta oferta, seja o primeiro a ofertar. Se tem um irmão que está doente lá e ninguém está indo orar por ele, seja o primeiro a orar. Se tem um cara que não conhece a Cristo, que você tem desejo que ele conheça a Cristo, vá lá e pregue para ele. Tiago está falando assim, sai da zona de conforto. Ouvinte, irmãos, é zona de conforto. Sabe por quê? Porque o ouvinte, se ele quiser só, igual o Bruno falou, entrou por aqui, sai por ali. Cara, eu não lembro das minhas aulas de geografia da escola. Quantas horas eu fiquei aprendendo geografia na minha escola? Ou outras coisas, né? Física, química e por aí vai. Entrou por aqui, saiu por ali, só precisava fazer uma prova. Fiz a prova, tchau. Eu não vou formar, não é assim? Eu não vou formar em geografia mesmo. Eu vou querer poli. Eu não preciso saber essas coisas. Até o cara chegar no vestibular, aí ele vê que vem a conta, né? Nossa, devia ter estudado gramática. Irmãos,
a nossa fé, ela precisa ser prática. Aquilo que nós ouvimos, nós precisamos colocar em prática. Hoje o cristão, ele não é julgado, ele é, acho que as pessoas enxergam o cristão assim, como alguém hipócrita, porque fala tanto do amor, e na prática falta o amor. Como é que a gente vai refutar se a gente não tem exemplo prático? A gente fala do Senhor Jesus, a gente quer ser imitador de Cristo, a gente é capaz de ir lá para a Ásia, a gente é capaz de ir lá ajudar os koalas que estão pegando fogo lá na Austrália, mas aí do nosso lado tem um cara passando necessidade, tem um morador de rua, e a gente não faz nada. Como nós vamos mostrar Cristo para o mundo? Se a nossa fé é só teórica, se a nossa fé ela não sai do papel. Irmãos, eu acho que essa palavra que está sendo dita hoje, ela é, assim, talvez o tópico mais importante que a igreja tem que abordar. Porque senão a gente vai atrás de curso, a gente vai atrás de formação, a gente faz seminários, a gente vai em congressos, a gente faz retiros, a gente faz acampamento, mas nós estamos só ouvindo, ouvindo, ouvindo. Sabe quem que era assim, irmãos? A multidão que seguia Jesus. Ela ouvia pra caramba os ensinamentos de Jesus. Lucas 5:1, se eu não me engano, falou que as multidões se ajuntavam para ouvir a palavra de Deus. Então não é que a multidão só vai comer pão, não é que a multidão só vai ver milagre. A multidão também tinha interesse em ouvir a palavra de Deus. Mas ela ouvia, falava, Jesus, você ensina como quem tem autoridade, melhor do que os mestres da lei, melhor do que os fariseus. Mas parava aí. Esse pregador é bom, esse pregador falou bem. Tá, mas o que você vai mudar na sua vida? Aquele pregador pregou mal. Tá, mas o que ele falou da palavra de Deus que permaneceu no seu coração? Então é isso, irmãos. É essa relação de ser praticante. Sabe o que acontece? Caso a gente seja só ouvinte e não praticante, sabe o que o Tiago fala? Vocês estão enganando a si mesmo. Toda semana você reserva um tempo da sua agenda para ser enganado, para se auto-enganar. Eu vou na igreja, ouvi o sermão, dei o dízimo, falei com meus irmãos. E durante a semana, como é a vida prática? Diante de um desafio, diante de um problema, diante de pensamentos, diante de situações adversas, como nós vamos reagir? Aí nós já não temos um compromisso com a palavra de Deus, nós já não temos um tempo com o Senhor, não temos um momento devocional com Deus. Como é que nós vamos reagir, irmãos, na situação? Seremos bem-aventurados? Seremos como árvore plantada junto aos ribeiros? Não! Nós vamos cair. Nós vamos dar com a cara na parede. Nós vamos nos frustrar, irmãos. Porque nós não vamos estar firmes. Então, não seja alguém que se boicota, não seja alguém que promove esse auto-engano. Seja um praticante da palavra. Incentive o seu irmão a ser um praticante da palavra. Enquanto eu estava lendo esse trecho, me lembrou de um momento em que Deus falou o seguinte para o Jeremias, né? Ele falou assim, Jeremias, tem uma turma aqui, os recabitas, leve eles até o templo e ofereça vinho para eles. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Deus está chamando um profeta, que é o profeta, até confundiram Jesus com Jeremias. Falou, chama esses caras para vir aqui na minha casa e oferece vinho para eles. O Jeremias deve ter estranhado, né? Levar os caras na casa de Deus e fazer os caras beber e tal. Aí sabe qual foi a resposta dos recabitas, irmãos? Eles falaram assim, essa história está em Jeremias 35, se vocês quiserem ler depois. Ele falou, não beberemos vinho porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês e nem os seus descendentes beberão vinho. E Jonadab também disse que eles não deveriam construir casa, eles deveriam ser nômades, né, eles não deveriam plantar nada. Eles iam ser nômades. Só que por conta da invasão da Babilônia, os caras acabaram indo para Jerusalém e ficaram lá naquele tempo. E aí ele continua, né? Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado. E aí o Senhor vira para Jeremias e fala com Jeremias. Sabe o que Deus falou para Jeremias? Ele fala, será que vocês não vão aprender a lição e obedecer as minhas palavras? É um desabafo de Deus. Ele está falando, esses caras ouviram o antepassado deles falando assim, não beba vinho, não construa casas, não plantem vinhas. Vocês vão ser nômades. Cara, o vô morreu, o pai morreu, e os caras estão lá, mas eles estão cumprindo aquela ordem que eles receberam. E Deus está se comparando o povo com essa atitude dos caras. Falando assim,
Será que vocês não vão aprender essa lição e obedecer às minhas palavras? Essa ordem tem sido obedecida até hoje. Desde que eles existem, eles estão obedecendo esse preceito. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitaram na terra que dei a vocês e seus antepassados, mas vocês não me deram atenção e nem me obedeceram. Cara, isso aqui é uma mensagem profética para a igreja. Entre evento, sai evento, entra culto, sai culto, e nós ouvimos e ouvimos e ouvimos, mas de repente Deus fala assim, vocês não estão dando atenção, vocês não estão obedecendo, ou seja, vocês não estão colocando em prática. Veja como o coração de Deus fica triste quando nós não obedecemos a sua palavra. Quando a gente não tem o temor de falar, opa, peraí, aqui Jesus está falando, aqui o Senhor está me corrigindo, então deixa eu arrumar minha conduta. Não é isso que ele falou? Corrija as suas ações, converta-se da sua má conduta. A palavra de Deus vai fazer isso com a gente, irmãos. Ela não vai só falar, você é meu filhinho amado. Ela não vai só falar assim, ó, você foi resgatado dos seus pecados. Ela vai falar, corrija a sua vida, ande no caminho da santidade, siga Cristo, abra mão do seu ego, carrega a sua cruz, dia após dia, me segue. Essa é a palavra de Cristo para nós, irmãos. E Tiago estava preocupado que o povo de Deus permanecesse nesse caminho de desobediência, de obstinação. E por isso ele registrou essas palavras. Sejam praticantes, não ouvintes, enganando a si mesmo. E aí ele faz uma outra ilustração, né? Ele compara, ele fala sobre o homem olhando no espelho. É muito interessante isso. Quando eu era novo convertido, eu li isso aqui e não entendia nada. Mas é muito simples você entender essa mensagem. Vai lá no espelho, no banheiro, se olha, aí você pega um papel A4, uma folha sulfite e tenta se desenhar. Se você realmente soubesse exatamente os traços, você desenharia perfeitamente. Ou pelo menos tentasse descrever, né? Tipo assim, você sabe como é que é a sua cara? É uma ilustração muito interessante, irmãos. Porque não é algo que a gente... Tipo, a gente tem foto 3x4, a gente se olha assim, né, ao longo das eras, e a gente vai vendo como a gente mudou, o que não mudou, como a gente era feio, que cara que a gente saiu, mas a gente tem uma foto para mostrar para a gente o que a gente é. E naquele tempo, irmãos, o espelho não é igual ao de hoje. Se eu não me engano, era um aparato de bronze, assim, que deixava meio deformado, inclusive. Aí o cara vai lá, se arruma e tal, né, faz a barba, não sei o quê, mas quando ele sai, aquela imagem não está registrada com perfeição. Então ele só olhou, só deu um look assim e falou, beleza, tá bom. Para hoje está bom. Ele fala assim, então, é a mesma coisa, o homem que não é praticante, que não aplica a palavra, ele é semelhante ao cara que foi diante do espelho, olhou para si mesmo, e quando ele foi embora, ele esqueceu de fato como ele é. E aí ele faz um outro comparativo, né? Aquele que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade. Tiago não está falando assim, ó, aqueles que leem o Novo Testamento. Ele está falando da lei, ele está falando de toda a palavra de Deus, de toda a Escritura. Ele está falando assim, essa lei perfeita que traz a liberdade. Nós já vimos que essa palavra ela é poderosa para salvar, e agora a gente vê que a palavra de Deus é poderosa para nos libertar, irmãos. E ele fala assim, e persevera na prática. Persevera. Por quê? Porque nós vamos errar muitas vezes. Nós vamos falhar muitas vezes. Mas nós devemos perseverar. E aí você vai começar a ver mudança na sua vida. A coisa que mais me incomoda, irmãos, que mais me irrita, é eu saber que eu já ouvi Deus falar tantas vezes a mesma coisa comigo e eu não mudar. É igual Deus fazia com o povo. Alertei, mandei os profetas. Cara, mandei até meu filho. E eles não se convertem das suas maldades. É isso que Tiago está incentivando a gente, irmãos. Está sendo edificante essa palavra? Você está entendendo o que Deus está falando para nós? Então nós não podemos só ser ouvintes. Nós precisamos assumir um compromisso com a palavra que está entrando aqui. Ela precisa encontrar um lugar no nosso coração. E além de perseverar na prática, ele não esquece o que ele ouviu.
mas ele pratica e aí sim ele será feliz naquilo que fizer. Porque ele vai fazer o que é da vontade de Deus. Bem-aventurado. E aí talvez você seja um cara meio casca-grossa, assim, você ouviu o Antigo Testamento, ficou meio balançado, aí você ouviu o Tiago, acha o cara meio chato, muito exigente. Então eu vou ter que trazer um outro argumento para vocês, irmãos. Porque o próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Ele fala assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas, em contrapartida, quem ouve essas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Esses dias atrás, quando choveu muito aqui em São Paulo, eu vi um noticiário que me deixou meio chocado. Teve um estacionamento lá que desabou e tinha carro lá embaixo. Imagina você indo pegar seu carro logo de manhã para trabalhar, você descobre que ele está lá na ribanceira, né? E outra era uma casa que provavelmente tinha um espaço atrás, como se fosse um quintal. Estava tudo abaixo do nível da terra, vamos dizer assim. Tudo foi engolido. E aí tinha uma portinha que dava bem de cara para o abismo. Imagina você indo tomar café da manhã, aí você fala, vou dar comida para o meu cachorro. Você abre a porta, cara, cadê sua casa? Não tem. Cadê o cachorro? Gastei dinheiro com a ração à toa. Então, irmãos, aquela cena me assustou, porque eu falei assim, cara, imagina você acorda e não tem mais sua casa. Onde você mora, onde você está acostumado a voltar todos os dias depois de um dia de trabalho. Onde você leva os seus amigos, onde você faz sua célula. De repente você chega lá e está tudo no chão. Qual é o sentimento que você teria? É exatamente isso que Jesus está falando. Se você ouve a minha palavra e não pratica, um dia vai acontecer isso. E a única coisa que a gente consegue fazer é botar a mão na boca. Falar, como assim? Como que essa pessoa não está mais andando com Deus? Como que o fulano de tal está passando por isso? Isso acontece muito na igreja, irmãos. Nós temos que ser confrontados pela palavra e não podemos ter medo de tomar uma decisão drástica. Eu quero seguir a palavra de Deus. Eu quero viver de acordo com a palavra de Jesus. Só para lembrar vocês, irmãos, eu sei que vocês são bem inteligentes, vocês sabem muito bem. Esse é o final do Sermão do Monte, que começa falando das bem-aventuranças. Então, os 3 argumentos que eu estou trazendo para a igreja hoje, que fala sobre praticar a palavra de Deus, ele está associado a ser bem-aventurado, está associado a ter felicidade nessa vida. Então, eu poderia usar uma frase dizendo que aquele que não pratica a palavra de Deus é um infeliz, não encontra alegria. E nós vamos continuar seguindo esse mesmo caminho. Eu ando por aqui sabendo que eu não encontro alegria, mas eu permaneço seguindo por aqui e quero encontrar alegria, eu não vou encontrar. O que eu devo fazer? Arrependimento. Senhor, eu sou um cristão. O Senhor morreu por mim. Eu dediquei minha vida para o Senhor, eu consagrei minha vida para Ti. Agora eu quero tomar um rumo diferente. Eu quero andar de acordo com a Tua palavra. Eu quero praticar a Sua palavra, eu quero perseverar em praticar essa palavra. Aí você tenta ler o Sermão do Monte depois e me diz o que você acha sobre praticar o Sermão do Monte. Nós temos que sempre nos desafiar, irmãos. Porque Jesus ele vai pegar pesado com seus discípulos. Tem até gente que fala que aquele discurso é impossível de ser praticado. Humanamente ele é impossível. Mas nós temos o Espírito Santo habitando em nós, amém? E é esse Espírito que vai nos ensinar a andar nos caminhos do Senhor. É o Espírito Santo que vai traduzir essa palavra para nós, para o nosso coração. E é o Espírito Santo que vai construir a pessoa de Cristo no meu coração e no seu coração. Então, por último, irmãos, eu quero usar esse segundo ponto mais como uma... Não como um segundo ponto tão extenso, mas como uma aplicação, até caminhando para uma conclusão. Por que eu botei recomeçando a praticar? Primeiro, porque tem pessoas que são novas na fé. São pessoas que, de fato, entenderam a necessidade de recorrer a Cristo, não é? Chegaram aqui na igreja e falaram, Deus,
Eu não sabia que o Senhor era tão bom, eu não sabia que o Senhor me amava, eu não sabia que eu estava livre dos meus pecados, eu não sabia que o Senhor estava abrindo um novo e vivo caminho para eu caminhar. Então eu quero seguir o Senhor. Comece a praticar. Aquilo que você lê, pratique. E por que eu recomeçando? Porque tem muita gente aqui que já está há anos na igreja. Muitos de nós aqui já estão acostumados com todo o procedimento litúrgico de um culto. Mas talvez precise retomar e falar onde foi que eu parei de praticar a palavra de Deus. Então esse é o momento, irmãos, de você procurar ser prático na sua realização. Talvez você fale assim, eu sei que a palavra de Deus fala que eu devo ofertar, mas eu acho que não é tão importante assim. Ok, se você pensa assim, você é um cristão, vai para a palavra de Deus. Procura o que Jesus fala sobre as ofertas. Eu não concordo como a igreja faz essa parte. Aí a gente lembrou lá no estudinho que Jesus, enquanto as pessoas ofertavam, ele ficava assim, olhando, o que esse cara está ofertando aí? Porque ele viu que a viúva botou 2 moedinhas. E ele viu que a galera botava muito dinheiro. Se fosse um de nós ali, falava, Jesus, você não vai dar oferta não? Você vai ficar só olhando dos outros? Mas ele estava sondando todo mundo que estava ali, para depois trazer uma lição. Jesus estava olhando a atitude das pessoas dentro da casa de Deus. Talvez você tenha dificuldades, igual o Bruno compartilhou, de ler a Bíblia. Ok, a gente está vivendo uma era da tecnologia, mas isso não é desculpa para você não ter acesso à palavra de Deus. O pastor indicou um plano de leitura bíblica, a gente até começou um grupo por esse aplicativo. E assim, ali a Bíblia inteira no ano, como o pastor falou, é uma dieta balanceada, né? Porque tem Antigo Testamento, tem a parte do Evangelho, tem a parte de um provérbio, Salmos, se lê um pouquinho de cada coisa. No final do ano, se você perseverar, você vai ter lido a Bíblia inteira. Só que assim, eu não gosto de ler no celular. Então eu também tenho o meu momento com a palavra de Deus. Se você pegar, cara, está tudo grifado. Por quê? Porque eu gosto de grifar. Eu gosto de anotar. Você vai encontrar coisa aqui de 2011, 2010, 2009, que Deus falou comigo e eu anotei na Bíblia. Então, irmão, se você tem dificuldade de ler, depois desse culto, cara, pratica. Tenta corrigir. Chega em casa e fala, Senhor, 10 minutos por dia. Antes de eu escovar o dente, antes de eu comer, eu vou pegar 10 minutinhos para ler. E marca, vai marcando. Com o tempo, você vai dar um testemunho como o do Bruno. Porque não é automaticamente que o cara começa a ler. Não é automaticamente que você começa a entender. Não é automaticamente que você começa a meditar. E não é automaticamente que você começa a praticar. Mas tem que ser o quê? Intencional. Eu quero. Eu vou. Nós estamos aí quase do meio para o final de janeiro. Parece que aquelas metas que nós traçamos no final do ano já perdem as forças. Aqueles que queriam emagrecer já começam a desistir. As coisas começam a saltar nos nossos olhos, né? Mas aí o que a gente tem que fazer, irmãos? Cara, eu fiz um voto. Eu assumi um compromisso. Eu quero honrar esse compromisso. Aí você volta lá atrás e fala, eu falei que ia cortar isso da minha dieta, então eu vou continuar cortando. Mas você tem que ser intencional. Bata na cabeça do seu irmão e fala, intencional. Seja intencional. Se você não for intencional, irmão, você não vai praticar nada. Você vai chegar em casa, falou sobre o que mesmo? Sobre a palavra de Deus. O pregador falou sobre a palavra de Deus. Foi uma pregação interessante. Mas o que é sobre a palavra de Deus? Pratique a palavra de Deus. Seja um praticante, não um ouvinte. Talvez você também tenha uma dificuldade, irmãos, sobre o evangelismo. Aí você pode falar assim, a palavra de Deus fala para eu testemunhar das grandezas de Deus. Qual foi a última vez que você testemunhou do evangelho para alguém? Quando foi que você olhou alguém e falou assim, você conhece Jesus? Aí você começa a lembrar, realmente eu não estou praticando a palavra de Deus. Porque Jesus falou, ide por todo mundo e pregue o evangelho. E aí você fala assim, Senhor, eu sei que é pouco, eu sei que é um começo humilde, mas pelo menos nesse ano eu quero uma pessoa, quero apresentar o evangelho para uma pessoa. Tá bom, irmão, você não fazia nada antes. Agora você já começou a se preocupar, eu preciso pregar o evangelho. Coloca uma meta, coloca um objetivo. Deixa isso queimar no seu coração. Fica meditando na implicação que isso vai ter se aquela pessoa se converter. E avança, porque o Espírito Santo está em você. De repente você tem tido dificuldade de coração. Você fala, Senhor, a tua palavra fala para orar em todo o tempo.
Fala para os homens levantarem as mãos santas, né, intercederem e tal. Fala, Senhor, eu quero ser uma pessoa de oração. Mas ano passado eu me propus a orar meia hora por dia e não consegui. Aí você vai lá na sua meta do ano passado, risca, põe 10 minutinhos. Antes 10 do que nada. Mas vai lá e aplica. Todo dia orando. Todos assistiram o Quarto de Guerra? Sabe o que mais me marcou naquele filme? Não foi que tudo dá certo por causa da oração, né? Mas assim, o como ela evoluiu no tempo dela de oração. Ela dormia, eu me identifiquei com aquilo, né? Ela entrava no quartinho, né? Eu vou orar, dormia. Os discípulos dormiam junto com Jesus não. Estando com Jesus no momento mais importante, mais crucial, eles dormiram. Então é uma luta a oração, irmãos. Não é automaticamente que você vai ser o George Miller. Você tem que aprender, passo a passo. E vai confiando em Deus. E vai experimentando Deus. Deus responde oração ou não, irmãos? Sim. Então vamos experimentar as orações de Deus, as respostas de oração que a gente faz diante de Deus. Nós estamos tentando trazer um movimento aqui na reunião de oração para a gente ter mais ousadia. Imagina se aqui as pessoas trouxessem pessoas doentes para serem curadas aqui na igreja. Esse é o papel da igreja, irmãos. Trazendo pessoas que precisam ser libertas. Pessoas que precisam conhecer a verdade. Imagina um movimento como seria diferente. E por que não é assim? Porque nós somos bons ouvintes. Mas na hora de praticar, a gente tem muita dificuldade. Então, irmãos, a Bíblia fala de diversas coisas que nós podemos praticar. Fala de dízimo, fala de congregar, fala de oração, fala da leitura da palavra, de evangelismo, de santidade. Santidade, irmãos, a gente às vezes só pensa na questão lá do site pornográfico, mas a santidade, ela embarca a nossa vida toda. Às vezes a gente perde tempo, talvez, com coisas inúteis, que não tem nada a ver com essa parte que a gente considera algo sujo, mas é tão pecador quanto. É algo que ofende a Deus muito mais do que aquilo, de repente, porque está roubando o nosso tempo, está roubando a nossa vida. Então, corrige o seu caminho. Ora, Senhor, o que eu preciso mudar? Eu quero praticar depois disso. Eu quero ouvir a sua palavra, eu quero que essa palavra, de fato, entre no meu coração, eu quero ter satisfação de meditar e de viver essa palavra. Nós seremos uma igreja transformada, irmãos. Não por palavras de homens, mas pela palavra de Deus. É isso que fez um monte de loucos sair pelo mundo pregando o evangelho. É isso que fez pessoas falarem assim, eu não vou negar Cristo. Estou diante da morte, mas eu não nego a Cristo, porque eu sei em quem eu tenho crido. É essa palavra que dá fé para as pessoas orarem por situações impossíveis. É essa palavra que nos faz conhecer o nosso Senhor. Então eu quero incentivar, irmãos. Você já demonstrou que é um bom ouvinte. Eu sou um bom ouvinte. A gente consegue sentar aqui e ficar uma hora e meia ouvindo um pregador. Mas vamos agora mudar a nossa concepção, o nosso pressuposto, e vamos ser bons praticantes da palavra. Nem que você tenha que começar bem pouco, bem devagar. Talvez você tenha que começar lá no começo, falar, Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Eu quero colocar o meu coração no Teu altar, para o Senhor fazer a Sua vontade em mim. Porque até então eu tenho vivido aqui nessa igreja por dias, por meses, por semanas, por anos, mas eu só tenho seguido o meu próprio caminho. Então, talvez comece dessa entrega, mas já é algo prático, já é algo que vai agradar o coração de Deus, já é algo que vai trazer uma motivação para você ser diferente, para você ser aquele que persegue a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e orar, irmãos? Um momento bem prático, né, para você colocar essa prática em ação. Então, uma pergunta que você pode meditar é, o que Deus está querendo me mostrar hoje? O que eu posso, de fato, trazer para a minha vida e colocar isso em prática? Como eu posso melhorar essa prática de fé, daquilo que eu creio, daquilo que eu ouço? E eu queria lembrar só uma advertência do Senhor Jesus, quando Ele questionou os seus ouvintes. Ele falou assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus espera obediência, irmãos. Não leia essa obediência como algo penoso, mas como algo que vai trazer liberdade, como algo que vai trazer a vida, vai trazer salvação.
O povo de Israel, ele pecou por incredulidade. Eles não acreditaram na promessa de Deus. Eles não acreditaram na palavra de Deus. Então que a gente não tenha o mesmo coração dos israelitas, mas que a gente tenha um coração renovado pelo Espírito Santo, que está disposto a seguir Cristo, está disposto a viver a palavra de Cristo. Amém? Senhor, nessa tarde nós ouvimos sobre sermos praticantes da Tua palavra. E nós sabemos que a Tua palavra ela é poderosa, Jesus. Nós sabemos que o universo inteiro foi criado por meio da palavra de Deus. Nós sabemos que essa palavra, ela não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre tudo aquilo, Deus, que te apraz, tudo aquilo que é da Tua vontade. Eu oro nessa tarde para que a Tua palavra caia nos nossos corações e que os nossos corações sejam como um terreno que está preparado para receber a boa semente. Que haja, Deus, raízes profundas, que haja, Senhor Jesus, um renascimento dentro de nós a respeito da nossa fé e que isso possa gerar frutos. Eu oro, Senhor, por cada um de nós, inclusive por mim, Senhor, na Tua presença, clamando, Senhor, por um arrependimento quando nós deixamos de praticar aquilo que nós ouvimos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor. Se a nossa fé está com alguma deficiência, se a nossa fé não tem sido o suficiente para fazer a Tua obra, nós queremos nos arrepender e falar, Senhor, purifica o nosso coração, transforma a nossa mente, nos faz voltar para o primeiro amor, nos faz voltar para o caminho inicial. Nós queremos nos lançar, Senhor, e confiar na Tua palavra. A Sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, Senhor. A Sua palavra, ela entra na nossa vida e transforma a nossa vida. Porque Jesus é a própria palavra de Deus. Nós não queremos ignorar a Tua palavra, Deus. Mas nós queremos abrir o nosso coração para receber essa palavra. Senhor, que a nossa vida agrade o Teu querer.